Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre psicomotricidade, tema este tão discutido e tão importante para a educação infantil de 0 a 6 anos, né? Já foi tratado deste tema diversas vezes aí ao longo da nossa trajetória dentro da educação, aqui no nosso município, né? Eu mesmo já apliquei uma formação de psicomotricidade, tivemos com uma outra professora, também tivemos algumas reflexões com o professor Michel, né? E estou trazendo hoje de novo para que a gente relembre esses conceitos psicomotores e possa renovar a nossa prática, tentar ter novos olhares e construir novas estratégias, né? Psicomotricidade, tema tão importante para a gente da educação infantil, que quando a gente fala de psicomotricidade parece que nós estamos falando da BNCC da educação infantil. É importante a gente falar que na educação infantil os dois eixos norteadores são brincadeiras e interações. São dois eixos extremamente importantes. Na verdade, são os dois eixos norteadores, né? As nossas propostas têm que conter isso. Tem interação e brincadeiras, né? E aí é claro que tem os direitos de aprendizagem, os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem, mas e tudo isso ramifica de dois elementos principais, que são os dois eixos norteadores, brincadeiras e interações, né? E quando a gente começa a prestar atenção na psicomotricidade, a gente vai ver que está muito elencada brincadeiras e interações da BNCC, aqueles objetivos todos, tá tudo ali, dá pra gente ver um relacionamento muito próximo, tá bom? Porque a psicomotricidade, ela trabalha justamente muito essa questão que trabalhar o desenvolvimento do psicológico, do cognitivo, afetivo através do corpo em movimento, porque através do corpo em movimento você explora o mundo ao seu redor, descobre o mundo ao seu redor, descobre quem é você, descobre o outro, interage com o outro, não é? Alguns autores ainda citam: não há nenhum desenvolvimento cognitivo que não venha de um aspecto corporal, de um movimento, não é? A gente pode perceber que para falar nós fazemos movimentos da face, né? Para a gente escrever nós usamos movimentos das mãos, né? Tá tudo integrado. Também temos ali as percepções, os nossos sentidos, os 5 sentidos são através do corpo, né? E isso é muito importante na educação, na educação infantil. Pegar os 5 sentidos e explorar eles, né? A gente pega o tato. A gente vai trabalhar as texturas com as crianças, diferentes formas de texturas, por exemplo, né? Visual, né? A gente vai pegar a audição, os diferentes tipos de som, tal, e trabalhar em cima disso. Já fica aí uma sugestão de atividade. Peguem os sentidos. Olha que bacana, é um tema bacana, né? Os 5 sentidos. E trabalhar os 5 sentidos na educação infantil já dá para fazer um projeto, uma proposta bem bacana em cima disso, né? Só usando os 5 sentidos. Porque o nosso corpo recebe essa gama de informações, essa gama de informações são levadas até o cérebro, decodificadas, processadas, e aí há o desenvolvimento e a internalização destes conhecimentos. Então, o corpo está presente em todas as aquisições aí, né? Por isso que na educação infantil é tão impetuoso, né? Essa questão de falar do corpo vivido, do corpo experienciado, da experiência que a criança vive, porque através da experiência você internaliza esses conhecimentos, não é? Bom, então aí falar um pouquinho sobre a psicomotricidade. Qual é o objetivo da psicomotricidade? Objetivo da nossa formação de psicomotricidade, né? É entender o conceito de psicomotricidade, perceber a importância da psicomotricidade na educação infantil e como trabalhar, né? Então dá uma ferramenta inicial de como a gente trabalhar isso, né? Eu já passei algumas atividades em outro momento, em outra formação de psicomotricidade,
e espero agora dar uma luz aí para vocês que possa contribuir um pouquinho para a prática de vocês. Preparei com muito carinho este conteúdo, espero que vocês gostem, tá bom, galera? Eu sei que nós não estamos nos encontrando muito, porque agora eu estou fazendo os encontros de sexta-feira com os coordenadores, toda sexta-feira. Uma sexta-feira eu encontro os coordenadores de 4 e 5 anos, na outra sexta-feira eu encontro os coordenadores de 0 a 3 anos, e assim vai alternando, né? E aí o conteúdo da nossa conversa, da nossa formação, das nossas reuniões, os coordenadores levam até vocês e fazem esta multiplicação, não é? Vamos lá, galera, vamos começar destrinchando essa palavra psicomotricidade. Olha que bacana. Psi, as 3 primeiras letrinhas, psi, vem de emocional. Olha que bacana, emocional. O co vem de cognitivo, psico, emocional, cognitivo. Motric, motricidade, movimento humano, né? Motric, movimento humano. Acho que também poderia ser motricidade humana, né? Mas motric, movimento humano. E idade, etapas da vida do ser humano. Olha que legal. Psicomotricidade, o que todas essas letras representam, né? Emocional, cognitivo, movimento humano, ou seja, corpo, né? Etapas da vida do ser humano. E olha que bacana, aí a gente já consegue perceber a relação com a BNCC, né? Qual é o nosso objetivo na educação infantil? O desenvolvimento íntegro da criança, que é emocional, afetivo, psicológico, físico e psicológico, afetivo, emocional, físico e cognitivo. São 5, né? Então esses são os nossos objetivos de desenvolvimento humano, certo? E olha aí a psicomotricidade, né? A palavra, ela destrinchada, como que ela engloba bem a nossa BNCC aí, dá pra gente enxergar a educação infantil aí, né? Houve uma época em que se acreditava que o corpo e o cognitivo não era distinto, se conseguia separar, trabalhar um separado do outro. Hoje em dia hoje em dia não, já faz tempo, já caiu isso por terra, né? O corpo e a mente, o cognitivo, o afetivo, o psicológico, tá tudo interagindo e relacionado ao mesmo tempo. Quer ver que legal? Quando você está aprendendo, você adulto está aprendendo, você está ouvindo algo, você está andando na rua, ou está percebendo o que está acontecendo ao teu redor, você está com o corpo percebendo esse mundo, você está sentindo a temperatura daquele lugar, você está sentindo o tato da sua roupa, do ambiente, da temperatura, da umidade do ar, você está visualizando um monte de coisas, você está ouvindo um monte de coisas diferentes. Então, os cheiros do lugar, você observando a expressão das pessoas, não só pela fala, ouvindo o que ela fala, mas as expressões que essa pessoa faz para você, você vai tudo decodificando, chega lá no cérebro, vai interpretando, o cérebro vai interpretando isso, vai interpretando, vai decodificando, e aí você tem a resposta ao ambiente. Então olha que legal, como o nosso corpo está o tempo todo interagindo. Olha, aí já dá pra gente perceber, se nós, adultos, temos isso, imagine uma criança. Agora a gente tem uma criança que está começando a se desenvolver agora. A nossa história de vida de nós adultos nos permite a ter uma consciência maior, interpretar de uma forma melhor todo esse ambiente. Agora a criança, ela está aprendendo ainda a decodificar, fazer essas decodificações, a ler esses códigos. Então, por isso que é tão importante nós trabalharmos estas questões com as crianças da educação infantil, porque elas ainda estão desenvolvendo. Por isso que a nossa prioridade na educação infantil de 0 a 6 anos
Não é alfabetizar. É claro, a gente pode fazer algumas apresentações para elas, né? Que vai ajudar lá na alfabetização, né? Trabalhar um pouco com as letras, né? Não tem problema, mas não é o foco principal, porque tem outras questões. Que são, aí entra lá os dois eixos, né? Norteadores da BNCC. Brincadeiras e interações. Por isso que é tão importante. Porque através de uma brincadeira, de uma interação, a criança, ela vai... Bom, você passou uma brincadeira. Vamos lá, vamos pensar assim. Dentro daquele contexto daquela brincadeira, tem um raciocínio lógico dentro daquela brincadeira. Se a criança não consegue interpretar logicamente uma situação de brincadeira onde ela está inserida ludicamente naquele contexto ali, se ela não consegue interpretar aquela brincadeira, ela não vai interpretar um texto. Veja bem, ela está interpretando uma brincadeira, uma coisa de uma forma concreta, que está acontecendo na vida dela de uma forma muito concreta. Se ela não conseguir interpretar isso, ou se ela não tiver muito bem desenvolvido isto na infância, a hora dela aprender a ler um texto, a interpretar um texto, ela não vai conseguir. Porque lá na brincadeira ela tinha que ter interpretado essas questões primeiro lá. Né? Mas como que é interpretar a brincadeira? Vamos falar uma brincadeira bem simples que todo mundo conhece. Morto-vivo. Não tem um raciocínio lógico aí? Um tempo de resposta e ação da criança? Porque você falou morto-vivo, morto-vivo, morto-morto. Ela tem que entender. É para baixar, é para levantar, é para levantar, é para baixar. Opa, ele não levanta. Ela tem que raciocinar. Ela recebe um comando, interpreta esse comando e tem uma reação, logicamente. Olha que legal, ela tem um raciocínio lógico que é da matemática e de interpretação e de forma rápida ela tem que ter. E sem contar a interpretação, às vezes de olhar para o professor, o gesto, ver se ele vai, para tentar prever através das expressões o que ele vai falar depois. E se relacionando com os amigos, interagindo com os amigos, olha como é rico esse momento. Como os momentos das brincadeiras, ela traz esse desenvolvimento cognitivo de uma forma tão grande, né? Aí a gente já começa a identificar. É outra coisa legal, né? Da psicomotricidade, né? Coordenação motora fina. Por isso que é bacana. Às vezes a gente gosta de dar aquele desenho que já tem já o formato para a criança só pintar, tal, né? Olha que bacana. Às vezes a gente gosta de fazer esses desenhos, né? Porque o pai gosta muito de ver aquele desenho bonito pintado pela criança, né? Porque fica bonito. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque é muito importante que a criança faça desenhos também em papel branco ou papel pardo, mas que ele tenha o espaço para ele tentar criar, por exemplo, coordenação motora fina, que é da psicomotricidade. Se uma criança ela não consegue fazer um desenho da forma que ela raciocina, ela imagina, ela cria e ela tenta jogar para o papel isso, né? E aí, se ela não consegue fazer de uma forma bem fina esse desenho, não consegue desenvolver, não ter um mínimo de aproveitamento desse desenho aí, né? Apesar que qualquer produção dela vai ser proveitosa, né? Eu quero dizer assim, às vezes não fica do jeito que a gente espera, né? Se ela não consegue fazer os contornos, por exemplo, de um desenho, os contornos de um desenho, muito provável que ela não consiga escrever. Por isso que é tão importante na educação infantil dar vários tipos de papéis para a criança, papel grande, papel pequeno, papel pardo, vários tipos de ferramentas para ela pintar, pincel, guache, pintar com o dedo, pintar com esponja, pintar com giz, ou pintar com... E isso tudo trocando os papéis, né? Você pode usar o pincel e usar vários tipos de papéis. Você pode usar o lápis de cor e usar vários tipos de papéis, né? O azulejo, a parede de azulejo é muito bacana para a criança. Por quê? Porque ela vai se esforçando para colocar a tua ideia no papel. E como é uma coisa lúdica que ela quer, que ela está construindo o desenho dela, ela vai começar a se esforçar e vai
refinando isso, não é? Às vezes a gente usa só desenho estereotipado, tudo prontinho para ele só colorir, ele não vai ter esse esforço mental e essa coordenação motora não vai ser tão bem desenvolvida, né? Isso porque nós temos dois tipos de coordenação, né? A gente fala coordenação motora grossa e a fina. A fina são aqueles movimentos finos, né? Esse movimentinho aqui de pinça, né? Bom, vamos lá, galera, continuando aqui nos nossos slides, vamos lá. Vallon, em 1925, Vallon, ele fala uma coisa que é assim, ó. O movimento é a primeira expressão do psiquismo e a primeira estrutura de relação com o meio. Funções mentais se formam a partir das funções motoras. Galera, nós nascemos, nós não controlamos o nosso corpo, são movimentos reflexos. E aí você começa a identificar esses reflexos, começa a controlar esses reflexos, e aí você vai ganhando coordenação motora e seu cognitivo vai começando a se desenvolver. Algo que é nosso primeiro contato com o mundo, nossa primeira relação com o mundo é realizada através do corpo. E a nossa maior explosão de construção neural é nessas primeiras fases da vida. Então não tem como falar que o corpo não vai fazer com que que ajude a criança a ser alfabetizada no primeiro e no segundo ano. Vai sim, vai, com certeza vai. Ela precisa desses desenvolvimentos, fechar esses desenvolvimentos para o seu cérebro ficar pronto para receber outras coisas. Para Oliveira, 1996, a psicomotricidade caracteriza-se por uma intervenção educativa que se centra no movimento e auxilia a atingir outras aquisições mais elaboradas, como as intelectuais. E lembrando que quando a gente aprende através do movimento, é o corpo vivido, o corpo vivenciando. A internalização de conhecimento é muito mais forte. É importante, né? Piaget e Vygotsky fala, brincar é como uma fisiologia básica da criança, é como respirar, é como ir ao banheiro, é como comer para a criança. Logo, a gente pega algo tão forte do brincar e coloca nas brincadeiras as nossas intencionalidades. A gente coloca nossas intenções. Eu quero que o aluno desenvolva isso, então eu vou pegar tal brincadeira e aí a gente vai brincar. Porque a brincadeira, a criança, ela se relaciona interpreta o mundo através da brincadeira. Ela começa a colocar seus pensamentos de mundo na brincadeira. A brincadeira é a ponte dela com o mundo, porque esse mundão, velho, sem porteira é muito difícil. E se não for dessa forma, né, como será? A criança tem que aprender a interpretar, raciocinar nesse mundão através da brincadeira, de uma forma lúdica, criando, interpretando. E aí ela vai construindo suas aquisições emocionais, cognitivas, físicas, e aí ela vai conseguindo se relacionar com o mundo de uma forma eficiente, né? É um mecanismo muito importante. Por isso que o brincar é tão falado, por isso que o brincar está na Constituição Federal, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está no Primeiríssima Infância, está na LDB, está na BNCC, porque brincar é como uma fisiologia básica da criança, uma necessidade básica para a criança, certo? Bom, para a psicomotricidade, galera, tem o cognitivo, o afetivo e o motor. Esses três pilares andam sempre juntos e relacionados. Nunca separados, nunca. Sempre se interagindo, o motor, o cognitivo, o afetivo. Por mais que a criança esteja sentada numa cadeira dentro de uma sala, será que o motor não está trabalhando? Ela não está dormindo, ela está com o motor trabalhando. De alguma forma ela está trabalhando, ela está piscando, ela está falando, ela está movimentando os músculos da face, ela está movimentando os músculos do dedo, né? Aquilo está afetando ela, está mexendo com o cognitivo, ou se ela está correndo, fazendo um movimento lá na quadra, ou no pátio, fazendo uma brincadeira, uma interação,
ela está fazendo o motor, está tendo o cognitivo desenvolvido, a afetividade, ela está sendo afetada de alguma forma emocionalmente, psicologicamente com aquilo, né? Ela quer fazer aquela atividade, ela se interessou por aquela atividade, né? Logicamente, o que ela tem que interpretar dentro daquela atividade, né? De repente está passando uma atividade, uma brincadeira que ela tem que pensar rápido, ela tem que ter um tempo de resposta e ação, ela tem que ter atenção, ela tem que ter concentração, ela tem que interpretar a situação, e aí a gente vai indo, não é? Outra coisa legal, galera, veio aqui na minha cabeça, sons, né? A gente fala. Crianças precisam... não tem como uma criança aprender a escrever e a ler se ela não tiver um repertório, um vocabulário de palavras grandes, extenso, nomear, conhecer o som das palavras, o som. Então, por isso que na educação infantil a gente tem que apresentar muitas coisas para ela conhecer, nuvem, planta, folha, galho, pedra, terra, conhecer, porque ela precisa experimentar. Como é que ela vai? Vou falar, claro, que uma coisa que toda criança vai conhecer, né? Mas só para entender. Água. Como é que ela vai escrever água se ela não souber o que é água? Se ela nunca tiver vivenciado isso, né? Claro que água é uma coisa. Vamos falar navio, vai. N de navio. A criança nunca viu um navio, né? A criança nunca viu um navio. Aí você vai falar, navio, olha aqui a fotinha, navio. Ela tá ouvindo agora essa palavra. O som da palavra. Ela não vai saber escrever, ela não vai saber. Então, na educação infantil, a gente tem que, psicomotricidade da fala. Ela tem que ver os gestos, a expressão da boca, ouvir o som, né? Ouvir o som das coisas. Identificar o maior número de sons, né? Contar histórias para a criança, levantar o máximo dessa gama de informações para ela, né? Experimentando o mundo, olha que legal, né? A hora da criança aprender a ler e escrever vai ser fácil. Você vai falar assim, vamos pegar o que tá na vida, no dia a dia dessa criança que começa com a letra M, que todo mundo fala o tempo todo para ela. M de mochila, só um exemplo, tá? M de mochila. Todo mundo fala mochila para ela, pega a mochila. A mãe fala, filho, você arrumou sua mochila? Filho, aí o pai chega, filho, pega sua mochila que eu vou ver como que tá seu caderno. O tempo todo tá falando a palavra mochila no dia a dia dela. Então, para ensinar a palavra M ou mo, né? Qual é a melhor palavra? De repente, mochila. Porque a gente tem que trazer do contexto dela, né? Às vezes a gente quer alfabetizar, pega uma palavra que M de, mirante. A M de mirante. Você acha que a criança vai saber? Vai ser muito difícil para ela entender aquilo. Vai ser muito difícil para ela. É a mesma coisa eu chegar, aprender a escrever, a ler com essa palavra. É a mesma coisa eu falar assim para você. Vocês já comeram cajamanga? Galera, eu quero que vocês descrevam para mim o sabor da cajamanga. Aí você vai falar assim para mim, Greg, como que eu vou descrever o sabor de algo que eu nunca provei na minha vida? Você não tem bagagem para descrever o sabor de uma cajamanga, se você nunca comeu, claro, né? Ou qualquer outra fruta que você não tenha comido. Você não tem bagagem para descrever o sabor dela, como que é, a sensação, a textura. É a mesma coisa das palavras. Se não está no dia a dia da criança, vai ser difícil ela aprender a escrever. E a gente tem que lembrar que a criança é um serzinho que está só começando agora. Olha, até viajei agora, né, galera? Estiquei um pouco os chicletes. Greg, volta. Voltei. Então, vamos lá. Bom, galera, fugindo um pouquinho aí, né? Fugir um pouquinho, voltando. Né, galera? Eu gosto de fugir às vezes, galera, para ficar um pouco mais dinâmico, a gente falar de outros assuntos que vão sendo elencados, né? Bom, então, qual é o objetivo da psicomotricidade? Fazer do indivíduo um ser de comunicação, um ser de criação e um ser de pensamentos operativos. Um ser de comunicação, um ser que sabe se comunicar, sabe se expressar, se expressa bem, consegue passar a mensagem para o outro, né, de forma clara
E precisa. Nós temos adultos, né, ou depois adolescentes, né, que as crianças, quando não têm se desenvolvido, crescem e não conseguem expressar suas ideias de forma clara e precisa. E isso, a relação dela com o mundo vai ficar prejudicada, né? Um ser de criação, um ser que cria, que consegue pensar, raciocinar e criar. Um ser que criou lá no momento das brincadeiras, ou de até fazer um desenho, ou recontando uma história, ou criando uma história em cima do desenho. Inclusive, galera, atividade tanto quanto muito produtiva, fazer as crianças criarem histórias, contarem. Educação infantil, eles não sabem ler e escrever, mas eles sabem desenhar, ó. Você vai desenhar a sua história, depois você vai contar pra gente, tá? Vai criar uma história em base daquela atividade, daquela brincadeira que a gente fez, por exemplo, tal. Ser de criação, ele vai criar, né? E um ser de pensamentos operativos, que é um ser de pensamentos operantes, que está resolvendo, que está tendo ideias, que está resolvendo, e isso tudo, resolvendo através de pensamento e brincadeira, como? Bom, por exemplo, a gente faz aquela brincadeira, a travessia do rio. Você fala assim para a criança, olha, você dá 2 bambolês para ela, ou 2 pedaços de folha para ela, e fala assim, ó, aqui é o rio. O bambolê, ou a folha, é o seu barquinho. Você tem 2 barquinhos. Você tem que atravessar o rio. Como é que você vai fazer? Lembra essas atividades? Eu já passei para vocês. Se vocês não lembram, eu vou passar também aí, vou fazer umas oficinas aí depois, umas brincadeiras, alguns vídeos. Aí vai estar lá nela, né? Que ele faz assim, ele tem que colocar um bambolê, ele entra dentro do bambolê, ele pega o segundo bambolê, coloca na frente, pula nesse bambolê da frente, pega o bambolê que ficou para trás, coloca na frente. Pula nesse bambolê da frente, pega o bambolê que ficou para trás, coloca na frente, pulando da frente. Ou seja, ele tá pensando e resolvendo uma situação. Ele tá colocando um barquinho na frente do outro e fazendo de travessia. Pode não usar bambolê, pode usar papel, né? É muito bacana, galera. Já fica a dica de atividade que é muito 10. Você pode fazer isso. Você dá um bambolê para 2 crianças, 2 bambolê para 2 crianças, ou dá 2 bambolê. Melhor, faz o seguinte: dá 2 bambolê para uma criança. A gente vai atravessar o rio, marca lá, mostra onde vai ser o rio para ela. Ela vai tentando fazer essa travessia, ela vai ter que pensar, criar, se comunicar com o outro, né? Ter um pensamento operante para como ela vai atravessar o rio. Ela vai ter que usar essa estratégia, ela vai ter que pensar cognitivamente, ela vai ter que raciocinar e processar essas informações, né? Raciocínio matemático. E aí, beleza, atravessou o rio, que legal. Depois faz o seguinte, 2 bambolês para dupla. Eles vão ter que se comunicar e interagir. Atravessou. Agora 3 pessoas, 3 crianças em trio, tem 2 bambolês. Vai ter que atravessar. Ou 2 pedaços de papel, né? 2 tapetes, 2 pedaços de papel, 2 panos. 3 crianças, 2 pedaços de papel grande. Vocês vão ter que atravessar o rio usando o barquinho de vocês. Eles vão ter que se interagir, né? Vão ter que, brincando, interagindo, vão ter que resolver essas questões. Olha que legal, depois, um outro dia, sabe como você faz? Você dá 3 bambolê e deixa 3 crianças. Olha que bacana. Uma evolução pedagógica. Cada uma dessas atividades pode ser aplicada em uma semana. E antes de aplicar a atividade, você pode contar uma história que tem a ver com o rio, que tem a mar. Você já pode trazer a água como assunto. Você pode trazer o que é mar, sei lá. E criar uma sequência didática. Eu sempre falo, sequência didática. O que você pode fazer antes dessa atividade e depois dessa atividade que engloba ela e aumenta, né, que você pode explorar aí, que vai ser rico. É muito legal sempre pensar nisso, né, galera? Bom. Uma criança, galera, que conhece a funcionalidade do seu corpo, ela sabe se expressar, logo é um ser confiante de si. Então, olha que legal. Se eu conheço as partes do meu corpo, se eu conheço o que meu corpo me possibilita pular, arremessar, a falar, a fazer expressões, a fazer caretas, a
a falar com o corpo, a demonstrar, a falar e fazer informações com o corpo sem abrir a boca. E também a falar, a mexer a boca, os sons das palavras. Isso tudo conhece a funcionalidade do corpo. Logo, eu sei me expressar. Logo, se você sabe se expressar, você não fica tão retraído, você não fica retraído. Você sabe se expressar, você sabe disso. Isso foi explorado no tempo em que isso não importava se você não sabia, né? Depois, quando a gente fica adulto, se a gente não sabe se expressar, né, a gente fica se limitando. A criança, a gente tem que aproveitar essa fase da criança. Né? Ela não sabe se expressar, mas ela não tá nem aí. Ela ainda não adquiriu crenças que limitam ela de se expressar, de poder se expressar, que deixa ela sem confiança, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, porque ela vai saber se expressar. Sabendo se expressar é um ser confiante de si. Se ela é confiante, ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, ela vai aprender tudo o que ela quiser na vida dela, vai aprender tudo o que está ao redor dela. Ela vai aprender porque ela é confiante de si. Alguém confiante, ela não vai aprender, né? Não adianta... não que não vai aprender, né? Vai ter muito mais dificuldade. Uma criança que não tem confiança, vocês já pegaram crianças assim, vocês veem às vezes que ela está bloqueada para aprender, o tanto de criança. Galera, a maioria das nossas crianças que estão com olha aí, a pandemia veio aí para demonstrar isso. A gente tem um monte de criança que não tem confiança em si mesmo, nas suas atitudes, no que faz. Logo, isso vai ser um problema de aprendizagem. E às vezes a gente nem pensa, será que ela é confiante? Ela tem confiança em si mesma? Aí a gente nem pensa nisso, né? Aí só fala, fica só nessa, tem problema de aprendizagem, tem problema de desenvolvimento. Mas de repente ela não é um ser confiante, ela não aprendeu a se expressar, ela não aprendeu a funcionalidade do corpo. A gente vai voltando para trás. E nisso a gente vai vendo aonde que a gente tem que investir para que essa criança consiga progredir. Uma criança que conhece bem a funcionalidade do seu corpo sabe se expressar através dele. É um ser confiante em si mesmo, expressando-se melhor, pois seu corpo traduz seu pensamento. Esse conhecimento corporal se faz por intermédio das suas vivências, tanto individuais quanto grupais, pois o homem é também um ser social. A imagem corporal. Então, é bacana trabalhar a imagem corporal da criança, né? Quando você está passando ali as partes do corpo, ela aprendendo as partes do corpo, aprendendo as expressões, já está a imagem corporal. Vamos desenhar um amigo, coloca o amigo em dupla, o amigo deita no chão, ele contorna o amigo lá. Pega o pátio, galera, vai lá no pátio, leva as crianças. A gente tem que desemparedar essas crianças. Educação infantil, educação, toda educação a gente ensina para o mundo, e não se ensina para o mundo entre quatro paredes, porque o mundo não é entre quatro paredes só. Então a gente tem que levar essas crianças para fora, leva a criança lá no pátio, forma dupla, olha lá, um amiguinho deita no chão, o outro pega o giz, contorna, vai sujar o chão, é para sujar, tá na escola, é para sujar mesmo, galera, é para sujar de guache, é só levar num lugar que dá para sujar. Você não vai fazer isso, não vai brincar com guache dentro da sala? Pô, tem o pátio, tem a grama. Anda lá brincar com guache na grama, num lugar que dá para jogar água. É só pensar qual é a melhor forma, né? Então vai lá, tem um lugarzinho lá que é fácil de jogar água, ou que nem precisa jogar água, que fica lá no sol e na chuva. Não precisa nem limpar depois, deixa lá os desenhos. Forma dupla, uma criança deita no chão, outra contorna. Agora vocês vão trocar de dupla, vai desenhar um amigo. Vai desenhar outro amigo. Agora o amigo, você desenhou o amigo te desenha. Olha que legal, quem que é mais alto, quem que é menor, quem que é maior, olha que legal. Já trabalha as diferenças, né? Já fala para eles, criançada, olha que bacana de imagem corporal. Dá para você trabalhar diferentes contextos ali, né? Que cada um é diferente do outro, né? Cada um. E aí você pega um dia e fazendo uma sequência pedagógica dessa atividade. Dá só cor amarela para uma criança, fala, você vai fazer um desenho só com cor amarela, você vai fazer só com cor azul, você vai fazer só com cor vermelha um desenho. Jogo rápido, tá, essa atividade. Aí eles vão fazer e tal. Aí você vai perguntar para criançada, foi ruim fazer a arte de vocês, o desenho de vocês só com uma cor, não é? Eles vão falar, sim, professor, sim. Vocês preferiam um monte de cor? Sim, professoras. Assim somos nós. Assim como os lápis de cores. Nós somos diferentes.
e que está nas diferenças a beleza. Se fôssemos todos iguais, seria assim como esse desenho de vocês, que vocês usaram só uma cor. Não foi tão interessante. Olha que bacana para trabalhar com as crianças, não é? E assim somos nós, né? Graças a essa diversidade de pessoas que ninguém é igual, que nós somos a humanidade é tão rica. Pena que não sabe aproveitar tão bem, não é? Bases psicomotoras, alicerce para o desenvolvimento humano. Então vamos lá, tonicidade, galera. O tônus muscular, galera, tô olhando aqui para baixo porque meus slides estão aqui embaixo, tá? A câmera tá em cima do computador e então por isso que eu tô olhando aqui para baixo, tá bom? Bom, o tônus muscular é o que assegura a preparação da musculatura para a maioria dos movimentos e atividades práticas. Exerce a função de alerta e vigilância, assegurando o bom desempenho da atividade mental. Então, galera, uma criança que não tem bons tônus muscular, um tônus muscular adequado para a idade, ela vai ser aquela criança um pouco mais apática, um pouco desatenta, que não tem a capacidade de vigilância, né? Ela vai estar sempre mais para baixo, não tem energia, né? Não consegue se concentrar de uma forma adequada para a idade, ok? Quando a gente fala tonicidade, galera, aqui na psicomotricidade, eu não estou falando de levantar peso, ficar fortão, não tem nada a ver disso, galera. Vamos parar para pensar lá nos bebês. Quando o bebê ele nasce, ele não tem controle do seu corpo, ele só tem reflexos. E aí, conforme ele vai ganhando tônus muscular, ele vai ganhando coordenação motora, ele vai identificando seus movimentos e vai começando a controlar. A partir desse momento, ele já começa a desenvolver os tônus musculares dele. Aí daqui a pouco, ele começa a fazer o movimento para querer pegar as coisas. O que ele está trabalhando aqui? Fazendo abdominal, bebê, já está fazendo abdominal. Ele está fazendo o que ele está pegando, está fortalecendo realmente essa região do abdômen, os músculos da costa, e aí ele vai adquirindo tônus, aí ele vai conseguindo virar, aí conforme ele adquire controle motor, tônus muscular, coordenação motora, ele vira, aí ele começa a gatinhar. Se ele já está gatinhando, ele já está criando tônus muscular, né? E quando ele atingir a capacidade, o tônus muscular, a coordenação motora suficiente, ele vai levantar e vai conseguir ficar de pé. Depois ele vai conseguir andar. E assim é o desenvolvimento dos tônus musculares, né? E aí então, todas as atividades, se você está dançando com as crianças, você colocou uma música e está fazendo uma brincadeira de dançar, já estamos desenvolvendo esse tônus, tá? Quando eu falo desse tônus, não falo de tônus que são desenvolvidos em academia. Eu estou falando desse tônus que é desenvolvido dentro da brincadeira, que é tão importante. Por exemplo, com o berçário, a gente coloca a criança no chão, em cima do tatame, coloca brinquedos para que ela possa explorar, né? Uma boa ideia é colocar, às vezes, o brinquedo de interesse dela um pouco mais, do bebê, um pouco mais longe dele, para que ele tente engatinhar e pegar esse objeto, né? Com o bebê você pode pendurar uma bexiga e deixar ela perto dele, mas não chegando a bater nele, para ele tentar se esforçar e bater na bexiga. Imagina o bebezinho deitado, ele levanta e dá uma batida na bexiga, levanta, dá uma batida na bexiga, né? Porque ele vai querer pegar a bexiga. Ele tá fazendo o que aqui, ó? Tá criando tônus muscular, né? Ele tá deitado, ele tenta alcançar a bexiga. Essa questão de colocar objetos para que ele tente alcançar é muito bacana, né? No bebê, na criança dançar, ou você tá pulando amarelinha, já está desenvolvendo tônus muscular dessa perna, e assim vai indo. Mas olha como é importante o desenvolvimento de tônus muscular para concentração, para atenção, para o aspecto de vigilância da criança, né? Outro alicerce, equilibração aqui da câmera. É uma resposta motora de adequação corporal frente à constante ação da gravidade.
é automática e involuntária. Então a gente tem aquela equilibração dinâmica e estática. Dinâmica é quando eu estou andando, né? Você está andando, você entra em desequilíbrio, né? Porque se você ficar equilibrado aqui, você não consegue andar. Você joga seu corpo para frente, ou seja, você desequilibra seu corpo para frente e aí você vai colocando um pé na frente do outro. Essa é a equilibração dinâmica, né? E, por exemplo, se você está fazendo a criança andar em cima da corda, essa é a brincadeira. Você está fazendo equilibração dinâmica, olha que legal, ela está andando e está tentando ficar em cima da corda, se controlando lá, equilibração dinâmica, né? Movimentos de equilibração estática, né? Vamos supor que você passa numa brincadeira que ele fica parado e tem que se movimentar ali, também é um tipo de equilibração. Então, desenvolver atividades que vai fazer ele andar em cima de uma linha, andar em cima de uma corda, ou até pular, ele está trabalhando essa equilibração aí também. E tem de outras formas aí, né? Que aí a gente vai depois fazer algumas atividades, ok? Vai fazer uma oficina. Lateralidade, galera. O que é lateralidade? É a consciência de que o corpo tem dois lados. E a noção de externo e interno, dentro e fora. Então, ele tem a consciência de que ele tem dois lados do corpo, né? Que tem a mão direita, a mão esquerda. E isso, galera, vai ajudar muito nas questões de escrever, na escrita. Por que é importante a gente fazer brincadeira que vai ensinar para ele esquerda e direita? Porque a hora de escrever, a gente tem uma ordem, escreve da esquerda para a direita. Olha que bacana, se ele não souber isso, ele não vai conseguir montar as frases, as palavras, até as palavras para montar, tem as ordens das letras, né? Ele precisa entender bem essa relação para que ele consiga internalizar o conhecimento da escrita, senão ele não vai conseguir aprender com idade adequada. Aí ele não aprende, ele não consegue, o que é, às vezes é uma lateralidade que ficou a lacuna. Depois da pandemia, principalmente, percebe-se que a diferença de lateralidade está muito difícil para as crianças aprenderem. Criança do 5º ano não sabe identificar a esquerda e a direita com precisão, né? Então, e é uma coisa que a gente começa a trabalhar na educação infantil, né? Antes da pandemia, criançada aí do pré já estava sabendo, não é? Então, é uma coisa muito importante para a gente trabalhar também, ok, galera? Vou dar uma pincelada aqui que eu já pincelei bastante também lá para cima, né? Essas noções, esses aspectos, e aí agora eu só vou nomeando eles e dando uma pincelada e depois nós vamos para algumas atividades. Né? Dificuldade no equilíbrio, o que vai fazer com essa criança? Olha que bacana, eu coloquei aqui algumas coisas que vai ter como consequência. Ele vai ter quedas constantes, a criança sempre cai, coordenação prejudicada, a coordenação motora dele vai ficar prejudicada também, postura inadequada, né? Instável, medo, insegurança e desatenção. Olha que legal, ele vai viver em constante medo. Se todo mundo aqui, se alguém aqui cai sempre, a pessoa vai ter medo, com certeza vai ter medo, não é? E se você não teve isso bem desenvolvido na infância, lá quando você tiver idoso, você vai ter uma certa dificuldade, problemas em relação de cair, vão ser um agravante para você. Gera insegurança, é uma criança insegura, porque pensa bem, ela está o tempo todo se deslocando pela escola, todo o tempo ela está se deslocando. Se todo o tempo ela está se deslocando e ela está insegura porque ela vive se desequilibrando, ela tem insegurança, ela tem medo. E essa insegurança, ela vai ser levada para as outras questões da sala de aula também, tá? Desatenção, uma criança desatenta. Olha que interessante. E a equilibração, para quando você faz atividades de equilibração, que exige equilíbrio da criança, ativa muito esse aspecto, essas estruturas mentais da concentração, né? E isso é muito importante para a gente, porque uma criança que se concentra, ela aprende mais fácil o conteúdo. Bom, ok, eu coloquei aqui, galera, uma má formação da lateralidade também, que eu esqueci de falar, né? Uma má formação da lateralidade, olha que vai levar
acarretar problemas de estruturação espacial, desorganização das funções de linguagem, que a gente já falou, disgrafia, a criança não consegue seguir a direção gráfica, já falou sobre isso, cadernos desorganizados, movimentos lentos e inconstantes, a criança demonstra desorganização, criança indecisa, criança insegura. Olha o tanto de problemas que a gente vai levar numa má formação na lateralidade da criança, né? Então a gente vai percebendo aí o quão importante é. Aí nós temos, galera, a coordenação motora grossa. O que é a coordenação motora grossa? É controle dos grandes grupos musculares, grupos grandes, movimentos grandes, tá? Coordenação, e tem a coordenação motora fina. Coordenação motora fina é aqui, ó, movimento de pinça, movimento de escrever, de pintar, esse movimento aqui, ó, movimentos finos, né? Coordenação motora fina, tá? A coordenação motora grossa, você vai trabalhar ela, vai desenvolver ela na criança o quê? Você tá fazendo de novo, uma amarelinha, uma brincadeira de correr, de pular, tá cantando a musiquinha da pipoca, que tem que pular, entendeu? Tá batendo palma e cantando uma música, né? A festa junina tá lá na roda, tá trabalhando a coordenação motora grossa, né? Olha que bacana, né? Todas essas questões. Coordenação motora fina. Como você vai trabalhar a coordenação motora fina? Movimento de pinça. Você pode pegar um balde, coloca um balde, enche de tampinhas em volta desse balde, dá um prendedor de roupa para a criança, fala: olha, criançada, a brincadeira, a gente vai brincar de pesca. Ou cada um com o seu baldinho, olha, tem que pescar a tampinha com o prendedor, olha que legal. Ou tem que pegar o prendedor, pegar a tampinha com o prendedor e jogar, e acertar o balde, jogar a tampinha e acertar o balde com o prendedor. Se você pega o prendedor, ele pega a tampinha e tenta arremessar e acertar o balde. Olha que legal, ele vai ter que pegar a tampinha, ter que perceber o tempo de comando, que ele vai ter que estender o braço para fazer o lançamento e apertar ao mesmo tempo o prendedor para a tampinha sair. E sem soltar o prendedor. Olha que bacana, olha cognitivamente como não vai trabalhar. É claro que primeiro, se você quiser, você pode fazer ele jogando, né? Criançada, coloca lá um balde, ó, ali vai ser a cesta, um monte de tampinha, separa uma distância, dá a tampinha para as crianças, ela tem que acertar lá. Primeiro faz eles jogar a tampinha só joga a tampinha, só joga, sem usar prendedor. Depois você pode fazer isso com o prendedor, né? Olha que bacana. Nesse contexto você pode fazer o quê? Uma sequência pedagógica. Antes disso, olha, fala sobre o mar, sobre sustentável, que de repente né, as pessoas jogam sujeira no mar, e aí cai lá sujeira, fica um monte de sujeira no mar, então a gente vai brincar de reciclável, a gente vai brincar e que a gente está recolhendo o lixo do mar, as tampinhas do mar que está sujando o mar, ou cria conta uma história que fala sobre mar, explica o que é mar, leva uma imagem sobre mar antes, tá? Uma aula antes. Aí depois você vai lá e fala assim: criançada, aqui é o mar, a gente vai fazer de conta que tá pegando conchinhas. Quem quer pegar conchinhas? Eu! Então vamos lá, pega a conchinha, tem que jogar a conchinha lá e acertar lá no nosso balde de conchinhas. Olha que bacana, já vai trabalhando. Outra coisa, galera, com tampinha, falando sobre esquema corporal, que é outra base psicomotora, o que pode fazer também? Eu não estou falando nela, mas é como já veio a tampinha na cabeça, já estou falando outra atividade. Lembra que a gente falava para a criança deitar e a outra contorna ela com giz no chão? Agora você pode falar, vai contornar o amigo com tampinha. O amigo deita no chão, ele vai e coloca as tampinhas em volta do amigo, contorna o amigo. Eles adoram bastante essa atividade também. É bem legal. E depois troca, contorna, faz comparação de tamanho, tá? Isso tudo já está entrando, totalmente atrelado a BNCC. Sem pensar em psicomotricidade, já está contemplando o BNCC, tá? E é claro que também é psicomotora. E é isso que é legal, às vezes vocês fazem atividades na sala de aula que é psicomotora, né? Muitas atividades psicomotoras. Só que quando a gente tem esse olhar da psicomotricidade, consegue diferenciar as bases psicomotoras, aumenta nosso leque, né? A gente tem novos olhares para a mesma atividade, às vezes, né?
Então, o que mais coordenação motora fina? Desenhar, né? Você pintar, dar diferentes tipos de ferramentas para ela manusear, para pintar, diferentes formas de papel, tamanho de papel, tudo tá trabalhando coordenação motora fina. Olha aí, já falei aí algumas atividades que dá para realizar com ela, né? Que é bacana. Dificuldade na coordenação leva, olha que legal, dificuldade em movimentar-se, dificuldade no desenvolvimento da coordenação visomotora, movimentos desorganizados, movimentos bruscos, apatia, dificuldades de relacionamento, né? Atraso no desenvolvimento da escrita, por exemplo, né? E até na fala, porque os músculos da fala são músculos também que desenvolve, que também são músculos que, se a gente, né, conforme a gente estimula a fala da criança, eles vão também ganhando tônus musculares, mais coordenação motora, eu posso ficar mais comunicativos através das expressões, né? Bem bacana. Outra brincadeira legal para fazer isso é a brincadeira de mímica, né? Trabalha a mímica com as crianças. Olha, a gente vai imitar os animais, o amigo vai vir aqui na frente, vai imitar um animal, a gente tem que descobrir que animal. Quem acertar o animal por primeiro, vem no lugar dele. Ou, sei lá, as crianças, os maiorzinhos, né? Nome de filme, de desenho, tal, né? Se dependendo do público também, claro, né? E aí a gente vai trabalhando, ou sem ser filme de desenho, só de desenho, né, mímica, também super rola, super faz parte, né, galera? Dificuldade na coordenação visomotora. Então, veja bem, se você tem dificuldade na coordenação, você tem dificuldade na coordenação visomotora, que logo tem como consequência movimentos com pouca precisão. O aluno lá, aí precisa colocar ele no caderno de caligrafia, do antigo de caligrafia, né, que ele não consegue ser preciso, ele não consegue olhar, ver o movimento e se orientar dentro daquela linha, né? Então é uma outra coisa. Caligrafia, má caligrafia, precisa dessa coordenação. Eu vejo e me movimento dentro de um determinado espaço ali. Coordenação visomotora. Dificuldade para desenhar gráfico, caderno desorganizado, dificuldade de relacionamento, má vontade em realizar atividades, medo de errar. São aí algumas questõezinhas que trabalham. Já estamos acabando, né? Falta 2 habilidades psicomotoras, né? Orientação espaço-temporal, habilidade de perceber o tempo em sua relação com as nossas ações. Diferenciar o rápido do lento é um exemplo. As crianças começam a ter noção do tempo a partir do ritmo e das suas experiências, que tem começo, meio e fim. A organização espacial diz respeito à percepção do mundo externo. Está relacionada à consciência do corpo no ambiente em que está inserida. Atividades como amarelinha, boliche, cirandas que estimulam o movimento do corpo em determinado espaço estimulam o desenvolvimento dessa área psicomotora. Então, galera, orientação espacial deu para você ter uma noção, e a organização espacial tem a ver onde o meu corpo está e os objetos à minha volta e como eu me relaciono com eles, né? Eu consigo identificar que aquilo está longe, esse está perto, né? Se alguém joga alguma coisa para mim, eu consigo, olha aqui, ó, eu tenho que ver o objeto vindo e tem o tempo que eu tenho que, peguei o objeto, ó, eu joguei o objeto pro alto, peguei o objeto. Isso é orientação espaço-temporal também. Eu estou correndo, eu estou andando na sala de aula, eu estou trombando em um, trombo no outro, trombo na carteira, trombo na cadeira. Por quê? Porque eu não tenho orientação espacial, eu não consigo me orientar no espaço em relação aos objetos, né? Então, é muito importante a gente, essa outra habilidade psicomotora, né? E as habilidades psicomotoras, é legal que as brincadeiras, elas sempre acabam fazendo que nem por experiências, se entrelaçando as bases psicomotoras. Uma brincadeira como pular corda, eu tenho eu tô vendo, é claro que crianças do pré aí tem dificuldade em pular corda. Por quê? Porque ainda não consegue nem pular com os 2 pés juntos, né? Você precisa pensar numa sequência didática para chegar ao pular corda, né? Primeiro, brincadeiras onde ele só tem que pular, né? Brincadeiras onde, por exemplo, olha que bacana, você pode pegar a criança, uma orientação espaço-temporal, uma atividade bem simples, bem massa, bem legal, que eles vão. Dá uma bolinha para cada um de meia, uma bolinha de papel, joga pro alto, tem que pegar.
joga pro alto, tem que pegar. Ó, orientação espacial. Olha lá, vamos ver quem consegue. E vai tentando jogar mais alto, deixa eles lá no espaço. Eles vão fazer isso, vai ser super bacana. Ah, joga a bola pro alto, quem consegue jogar pro alto a bolinha, bater a palma e pegar? Olha que legal, ó, forma duplas, outra atividade. Forma duplas, ó, joga a bolinha pro amigo, o amigo tem que pegar. Joga a bolinha pro amigo, o amigo tem que pegar. Aí vai mais longe, vai mais perto. Dá para você brincar com isso, né? Pensar em uma forma de fazer isso. Mas só de jogar uma bolinha pro outro, vocês vão perceber a dificuldade que eles têm motora e como eles pensam, como eles se concentram para tentar pegar essa bolinha. E eles vão ter dificuldade, vai bater no peito, vai bater na cabeça, a bolinha de papel, não vai conseguir pegar, até que eles vão refinando esse movimento. E aí, olha que bacana, né? E isso, agora vamos pensar num caderno, a orientação espacial de um caderno. Tem tudo uma orientação ali, né? Aqui fica isso, aqui fica o cabeçalho, aqui fica o texto, aqui fica... Tem toda uma orientação espacial. E isso é trabalhado também através do movimento. Beleza, galerinha? Ó, distúrbios na estruturação espacial levam a lentidão para organizar suas ações, gestos imprecisos, não distingue B de D, porque o B de D também é bem parecido, né? Dependendo do tipo de letra que você está usando. 12 e 21 também é bem parecido. Não distingue N e U, né? Porque se você parar o N é assim, o U é praticamente de ponta cabeça, né? Não consegue distinguir, porque para ele é a mesma figura. Porque se você parar para pensar, é a mesma figura, só está mudando a orientação espacial daquela figura, né? Ela tem problema de identificar um P e B, desorganização, inibição, dificuldade de relacionamento. Olha que bacana, né? Essas letras aí eu achei muito legal, essa parte das letras e dos números, né? Porque os números eles só têm de 1 a 9, o que muda é a orientação espacial deles, né? E a composição, que algum tem mais, outro tem menos, né? Tem, sei lá, é composto por 2 algarismos, outro número é composto por 3 algarismos, mas só tem números de 1 a 9, né? Só que a orientação espacial que está em outro lugar, e as letras também, algumas, dependendo do tipo de letra, elas podem ser iguais, só muda ali a forma, né? Que nem um W para M, né? Está mudando a orientação espacial apenas, é quase igual. E agora, galera, o esquema corporal. Esquema corporal, capacidade que o homem tem de simbolizar seu próprio corpo, as partes que o compõem e interiorizar a sua imagem. É a organização das sensações relativas ao próprio corpo que o indivíduo vai interiorizando através dos estímulos que recebe do meio ambiente. Assim, vai mapeando o seu corpo e tornando-se capaz de identificar e localizar as diferentes partes do corpo, suas posturas e atitudes em relação ao mundo, né? Também tem a ver com reconhecer as partes do corpo e as possibilidades que o corpo lhe oferece, né? Eu posso pular, eu posso arremessar, eu posso alcançar, eu posso pegar, eu posso usar uma ferramenta para puxar algo, por exemplo, para perto de mim, né? Piaget chamava como conduta da vara, que é um momento em que a criança, por volta ali dos 3 anos, 2 anos, se não me engano, ali, ela descobre que ela pode usar uma ferramenta para alcançar o seu objetivo. Chama conduta da vara, é uma fase de desenvolvimento. Nesse exato momento em que ele descobre isso, é porque ele mudou de fase de desenvolvimento, ou seja, ele fechou uma estrutura neural e começou a desenvolver outra. Olha que bacana. Então, o esquema corporal tem tudo a ver com isso aí, por isso que bacana fazer atividades de identificação da parte do corpo, tal, também vai ser muito bom para este esquema corporal. Uma má formação nos esquemas corporal acarreta movimentos desorganizados, lentidão, postura inadequada, falta de controle de determinadas partes do corpo, má caligrafia, leitura expressiva não harmoniosa, criança tímida e retraída, dificuldade de se expressar. Isso é muito importante, né? Acho que é mais importante, na minha opinião, aí, para o momento. Dificuldade de se expressar. Lembrando que temos
as 1000 linguagens, não, 1000 linguagens da criança, né? Para quem não conhece, é um poema de Loris Malaguzzi, as 1000 ou 100 linguagens da criança, alguma coisa assim, da criança. Coloca lá no Google, Loris Malaguzzi, tem uma poesia bem bacana que dá pra é muito até bom para os coordenadores, trabalhem esse tema, façam uma leitura, é bem legal, bem bonito, vale a pena, tá? E que fala de como as crianças se expressam. E não só crianças, nós também, não é? Tenho certeza agora que se eu estivesse com vocês presencialmente, eu ia estar lendo as expressões de vocês. Olha lá, fulano tá, ó, acho que não tá gostando, hein? Ó, fulano tá legal, tá gostando. Ó, fulano tá meio retraído. Ó, fulano tá querendo dizer assim, tá com uma interrogação. Poxa, acho que eu não entendi direito isso. Tenho certeza que vocês iam estar passando informações sem falar nada, né? Com as 1000 linguagens. Bom, fechamos aí as bases psicomotoras, né, galera? Então, a gente deu uma boa garimpada aí na psicomotricidade, ok? Espero que tenha dado um norte para novos olhares. Eu falei aqui muitas brincadeiras ao longo dessa formação e agora eu vou colocar aí alguns vídeos de brincadeiras para vocês realizarem na sala de aula de vocês, que vai ser muito bacana, né? É importante a gente buscar esse equilíbrio de brincadeiras, de experiência, das atividades com letras, de sílabas, oh meu Deus do céu, de literácia, né? Atividades de linguagem, né? Então é importante a gente buscar um equilíbrio em nossas atividades, né? E a brincadeira tem que estar incluída aí, bem incluída nessas rotinas aí, beleza, galera? Espero que tenham gostado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui importante. Que legal! De acordo com Fonseca, só depois que o corpo da criança estiver integrado em suas bases psicomotoras, ela poderá estar pronta funcionalmente para aprender a ler e escrever. Então, se você não tiver fechado essas bases psicomotoras, você vai ficar tentando ensinar a ler, a escrever. A criança não aprende. A criança não aprende. Tem dificuldade de aprendizagem. Será que a dificuldade de aprendizagem dela é porque ela tem um déficit cognitivo, né, estrutural, ou é porque faltou experiências, por exemplo, como essas bases psicomotoras que a impossibilita ela de avançar? Espero que vocês tenham gostado, galera. Foi uma satisfação imensa. Preparei com muito carinho esse vídeo. Deu um trabalhinho bacana, bastante, né? Mas espero que seja importante para vocês e é muito importante para mim que tenha afetividade, ou seja, que afete de alguma forma aí vocês, tá bom, galera? Muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Tamo junto e namastê.